Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Vamos lá, no ar mais um Somos Um na 316, sexta-feira, 22 de março de 2024. Pastor Marcelo Santos já por aqui com a gente. Por que não consigo parar de pecar? O tema de hoje. E aí, pastor, que tema interessante, interessantíssimo por sinal, viu? Por que o senhor decidiu falar sobre isso hoje, pastor Marcelo? Conta pra gente. Vamos lá, Nayan. Nós, no projeto Somos Um, Universitários Missionários, trabalhamos basicamente com jovens. A maioria do nosso público-alvo é de jovens. Jovens que estão na universidade e que querem ser usados por Deus para compartilhar o evangelho, para fazer discípulos. E as lutas são muito grandes. A gente está sempre tratando e trazendo aqui alguns assuntos. Às vezes trazemos assuntos sobre algo que está acontecendo na atualidade e como é que o cristão se posiciona diante disso, ou como evangelizar os meus colegas na universidade, ou ainda como vencer as tentações, ou como cultivar a vida espiritual. E hoje eu quero falar de um assunto que é um problema para muitos jovens. Muitos jovens procuram aconselhamento nessa área, procuram ajuda nessa área, e que não afeta só os jovens, mas afeta todo mundo, que é do pecado persistente e repetitivo. É aquela pessoa que sabe que uma determinada prática que ela faz, ela é pecado, e ela tenta se livrar disso, ela tenta se libertar disso, mas está sempre caindo no mesmo pecado. Eu já conversei com pessoas muito arrasadas com esse tipo de situação. Pessoas profundamente envergonhadas, profundamente entristecidas, pessoas que ficam questionando a sua própria salvação, às vezes, e pensando, se eu fosse realmente de Deus, eu já teria conseguido me libertar. E são histórias muito tristes. E eu quero tratar e conversar sobre isso, né? Quando a gente fala pecado, né? A gente fala, eu não consigo parar o pecado. Automaticamente a gente pensa só no pecado sexual, ou no sexo fora do casamento, ou a masturbação com a pornografia. Mas eu quero falar no sentido geral, qualquer pecado, qualquer prática em que a pessoa ela é cristã, mas ela está escravizada naquilo, e ela está presa naquilo, como a gente pode lidar com isso? E o que a gente pode fazer, e quais são as armas que a gente tem e o poder que a gente tem à nossa disposição para realmente vencer e resolver esse tipo de situação. Então, se você, ouvinte, está passando por essa situação, estamos aqui para você, certo? Se você conhece alguém que está passando por essa situação, recomende, passe o link aí, e queremos também ouvir você, que conselhos você dá a alguém que está nessa situação, que fala, por que não consigo parar de pecar? Que palavra você daria, ou como você ajudaria? Sua participação é muito importante. É isso aí, show de bola. Bom, 3 horas e 11 minutos, antes da próxima pergunta aqui, só mandar um abraço aqui, pastor, rapidão, para a irmã Luziette, que está ligada com a gente lá em Paulista, Pernambuco. Né, tá lá irmã Luziette. Ela não perde, Deus abençoe. Ela até compartilhou para a gente aqui que passou aí uma boa parte, né, desse dia de hoje, né, com muitas dores. Ela tem passado por alguns problemas de saúde, mas está lá firme, diz ela que não vai desistir, a bênção dela vai chegar. Então a gente pede oração aí mais uma vez pela vida da irmã Luziette. Sim, se for Deus, abençoe a vida da irmã Luziette agora, manda cura, manda Amém. Restauração, o alívio dessas dores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Lídia Maria também está lá ligada com a gente, ela é da Assembleia de Deus de Aliança, Praia Grande, São Paulo. Colocou aqui, conheci sua rádio através do link mandado por uma amiga. Olha aí, Lídia. Legal. Que bom, Lídia. Seja bem-vinda, viu? Praia Grande, São Paulo. Fique muito à vontade com a gente, viu, Lídia? Temos também aqui a irmã Maria, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, também acompanhando a gente. Quem mais está aqui comigo? Já chegando a irmã
Alessandra também, lá de São José dos Campos, em São Paulo. A Alessandra mandou um áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dela. Fala, irmã Alessandra. Boa tarde, Nayan. Graça e paz, meu irmão. Você tá bom? Bom demais. Rapaz, aqui tá uma chuvinha boa, vou tomar aquele café. Se você quiser chegar, acabei de fazer. Olha, na verdade, vou falar a verdade, não fui eu que fiz, não. Foi a Ana, tá? Então o café tá o dobro de gostoso. Então, se eu fosse você, eu vinha tomar um cafezinho da Ana. Mas eu quero deixar aqui, ó, esse encarte que eu coloquei sobre capelania, que amanhã a gente vai estar viajando para Capão Bonito, interior de São Paulo, e deixar aqui meu pedido de oração, para que apesar de mim, mas através de mim, vidas sejam alcançadas, que eu vou ministrar um sábado do treinamento de capelania hospitalar para preparar irmãos e irmãs para estar falando do amor de Deus dentro dos hospitais lá em Capão Bonito. Tá bom, querido? Tô aqui só ouvindo e preparando as malas aqui na correria, aqui que amanhã cedão nós estamos puxando carreira, tá bom? Um abraço e bora que tem muita coisa boa para acontecer ainda aqui na Tarde Viva, na nossa maravilhosa Rede 316. Shalom! Valeu, minha irmã Alessandra, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a irmã e Deus dê a essa irmã a força, a unção, a direção, a sabedoria para ministrar lá, né, em Capão Bonito. Isso, Capão Bonito. Ela depois mandou uma foto aqui, pastor Marcelo, da bolinha lá, da caixinha de som que ela tá ouvindo a 316. Só que não pode falar o nome, né? Se falar o nome, para lá o som. Você sabe qual o nome que é, né? Isso. A gente já fez isso umas 2 vezes com ela aqui, falamos o nome e aí pronto, aí ela parou lá de funcionar. Entendi. Um abraço, Alessandra, Deus te abençoe, minha irmãzinha. Deixa eu ver quem mais tá por aqui, mandando áudio, foi a Iris Neide, tá aqui pertinho da gente em São Mateus, no Espírito Santo. Boa tarde, Nayan, bom saber que você já está bem. Iris Neide de São Mateus, convidando a todos para o workshop de amanhã na CIB. Daqui vai ser muita bênção, tá bom? Fiquem na paz. Pronto, a Segunda Igreja Batista em São Mateus ali, conhecida como a Igreja da Rampa. Quem tá na região norte do Espírito Santo aí, estão convidados para esse workshop, vai ser bênção demais. Maravilha. Tem áudio também aqui da Marta, vamos ouvir. Boa tarde, Nayan, boa tarde, pastor Marcelo. Boa tarde, Ale, tô vendo que eu tô te ouvindo aí, viu? Pois é, manda um pouquinho dessa chuva pra cá, Ale, aqui tá um calorão, viu? Eu também tô ligado aqui na rede, viu, Nayan, na rede 316, direto da livraria Pão da Vida, curtindo muito calor. Manda chuva pra gente, viu? Divide aí. Praça Cabral de Gandu, Bahia. Pastor Marcelo e a Alessandra vão ter que dividir a chuva com vocês aí, tá? Isso aí. Só se dividirem o cafezinho também com a gente. Pronto, o cafezinho. Rapaz, eu fiquei com água na boca quando a Alessandra falou desse cafezinho da Ana lá, viu? Joana, Fernanda e Evandro estão também mandando mensagem aqui. Eles são da Primeira Igreja Batista em Itaporanga, na Paraíba. Colocou aqui, todas as sextas-feiras estamos na escuta aqui, valeu. Obrigado. Valeu. Joana, Fernanda e Evandro. Muito bem. A Marta tá perguntando aqui se eu tava dodói. Ontem eu não tava muito legal. Hoje também não tô 100% ainda, mas já dá pra trabalhar um pouquinho. Mesmo? O que você teve? Rapaz, tive um descontrole no estômago. Acho que comi alguma coisa estragada aí, que não caiu bem. E aí eu fiquei o dia todo em casa, no trono praticamente, né? Uma noite de rei. Por aí. Mas hoje eu tô um pouquinho melhor, ainda sentindo algumas dores no estômago, mas tô um pouco melhor, graças a Deus. Joana colocou aqui... sem falar nos outros dias. Ela não escuta, não é só nas sextas, né? Tá aqui todo dia com a gente. Obrigado, viu, Joana? Tem também aqui... Deixa eu ver. Sim, a Alessandra falou que chuva com café... chuva com café combina, né, pastor Marcelo? Combina. Se tiver um bolinho de chuva, então, uma rosquinha... aquela rosquinha fica no açúcar, assim. Nossa. Excelente. Isso buscou demais, hein? Tão específico, né? Rapaz. O Roger tá ligado com a gente também, colocou aqui, boa tarde, amados. Curitiba agora 18 graus, nublado, vou passar pão de queijo e passar um café ouvindo a 316. Vocês estão de brincadeira com a gente, né?
Vocês estão de brincadeira Pão com a de gente. queijo recheado com doce de leite, Eita! ou alternando com pão de queijo recheado com requeijão. Acho que fica Rapaz, o muito pastor bom. Marcelo apelou aí agora, né? Agora só apelou. Ai, ai. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos seguindo aqui nas nossas perguntas, daqui a pouquinho eu volto a conversar com os nossos ouvintes. 3 horas e 18 minutos aqui na nossa rede 316. Pastor, tema de hoje, porque não consigo parar de pecar, o senhor já deu uma introdução pra gente. Agora, pra quem é o programa de hoje, pra quem é direcionado esse tema específico, pastor? Fala pra gente. Vamos lá, Nayan. Esse programa de hoje não é, vou começar falando para quem não é. Não é para quem não se importa com esse problema, tá? Certo. Se você não consegue parar de pecar e tá tudo bem para você, então esse programa não é para você. Pode desligar, pode fazer outra coisa. Este programa não é para quem acha que a graça é uma licença para pecar. Porque tem gente que acha assim, né? Não, a salvação é pela graça. Aceitei Jesus, então não importa muito o que eu faço, o que eu deixo de fazer, Jesus vai me perdoar mesmo, né? Ah, pequei, todo mundo erra, todo mundo peca e está tudo bem. Se para você está tudo bem, o programa de hoje não é para você. Por que que eu falo isso? Porque quem vive assim, né? Quem não se importa com a prática contínua do pecado, quem vive pecando e está tranquilo quanto a isso, vou mandar o papo reto, precisa nascer de novo. Tá? Por quê? Porque quem nasce de novo, quem é salvo em Jesus, passa a ter o desejo de não pecar mais. Quem é alcançado pela graça de Jesus, perdoado, quem recebe o Espírito Santo, quem se torna uma nova criatura em Jesus, não tem mais não fica mais à vontade no pecado. O pecado, quando acontece, ele é algo incômodo, ele é algo humilhante. O pecado, quando acontece, é algo desagradável, é algo do qual a pessoa quer se livrar, tá? Eu costumo fazer a ilustração entre o porco e a ovelha. O porco é da natureza dele gostar da sujeira. O porco, ele naturalmente vai ficar na lama, faz parte da natureza dele, né? Se você pegar um porco, eu sempre uso essa ilustração. Se você pegar um porco, der um banho no porco, colocar o perfume Chanel número 5 no porco, colocar uma roupinha, um casaquinho no porco, bem jeitosinho, e se você deixar uma porta aberta, o porco vai sair correndo e vai voltar para a lama, porque é lá que ele gosta de ficar. E todo aquele banho que você deu vai por lama abaixo. Ao contrário da ovelha, faz parte da natureza da ovelha não querer se sujar. Quando a lã da ovelha encosta na lama, ela fica incomodada e o pastor tem que ir lá e limpar, tirar aquela sujeira. Então, o que Jesus faz na nossa vida, ele não apenas nos dá um banho exteriormente, ele muda a nossa natureza. Então, o pecado que antes era rotina, deixa de ser rotina e passa a ser um intruso, passa a ser algo que nos incomoda. Porque o sacrifício de Jesus nos leva, né? O sacrifício de Jesus, o amor que Jesus tem por nós, a graça que nos salva sem nós merecermos, faz com que a gente tenha uma gratidão por ele, que nos impulsiona a querer viver para ele. Então, o programa de hoje é direcionado àqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, reconhecem o tamanho do amor de Jesus, o tamanho do sacrifício de Jesus, desejam viver uma vida de santidade, se empenham para isso, mas estão sendo constantemente derrotados. E por isso sentem-se envergonhados, sentem-se humilhados, duvidam, né? Ficam ali duvidando da própria salvação. Então, meu irmão, eu quero primeiro dar uma palavra para você. Se você está preocupado com a sua salvação, se você está preocupado se você é salvo ou não, isso é um bom sinal. Porque normalmente a pessoa que não é salva não está preocupada com questões espirituais.
Normalmente, a pessoa que não é salva, ela vai vivendo a vida achando que está tudo bem. Na verdade, é melhor você ser salvo e estar preocupado se é ou não, do que você estar perdido e não estar preocupado com nada, tá? Melhor estar um pouco aflito sendo salvo do que estar sossegado sem estar salvo. Mas é claro que a melhor posição é você estar salvo e estar seguro da sua salvação, né? Saber que você é salvo e ter a alegria da sua salvação, tá? Então, esse programa não é para quem escolhe viver pecando, mas é para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, que tenta não pecar, mas está sempre caindo nos mesmos pecados. É para você que o programa de hoje se direciona. Perfeito. Então vem com a gente e se prepare aí, porque será um assunto bem interessante. Eu já vou emendar aqui com outra pergunta, pastorzão. Sim. Que é por que se preocupar com isso, né? Já que é impossível viver sem pecar. E aí, pastor? Uhum. Essa é uma pergunta bem interessante mesmo, e responder essa pergunta já vai nos ajudar um pouco a entender esse problema de maneira geral, tá? Sim, é verdade que é impossível viver sem pecar. A Bíblia, ela nos fala isso em vários textos, né? Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, sim, somos pecadores, nascemos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. O pecado, ele é algo que a gente, antes de chegarmos ao céu, antes de Jesus voltar, temos que conviver com ele. Além disso, sabemos que a nossa salvação não pode ser pelos nossos comportamentos. A nossa salvação não acontece pelo fato de não pecarmos ou pelo nosso bom comportamento. Sabemos que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, a gente não pode entender que a nossa salvação se dá pelo nosso comportamento. Graças a Deus. Se fosse assim, nenhum de nós se salvaria, né? Nenhum de nós alcança o nível da barra necessário para a gente passar nessa prova, digamos assim, porque o nível da barra é o nível de Jesus, é o nível da perfeição. Então, Jesus nos garante a entrada no reino celestial somente pela fé na obra de Jesus, pela fé na pessoa de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz e na ressurreição, tá? Além disso, também sabemos que mesmo quando a gente se converte, mesmo quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, quando a gente abre o coração e deixa Jesus reinar em nossa vida, e Ele nos transforma, então, em novas criaturas, Ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, ainda assim, mesmo salvos, continua existindo a guerra entre a carne e o espírito. Recebemos uma nova natureza, mas a antiga natureza não é eliminada de vez. Ela continua. Gálatas 5:17 diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ok? Então há uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. Mas há uma nova natureza. Há uma nova natureza. Há uma novidade de vida. Há algo novo na vida daquele que se encontra com Jesus. E isso é muito importante de ficar claro
há um grande abismo, Nayan, entre nunca mais vou pecar, isso é algo irrealista, nunca mais vou pecar, e vou viver pecando, percebe? Tem um abismo entre essas coisas aí, tem muito espaço entre essas duas frases. Já que é impossível nunca mais pecar, então eu vou viver pecando? Não, tem um grande espaço entre essas duas realidades onde a gente pode caminhar, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê um texto como 1 João, capítulo 1, versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 9, é um texto muito importante. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Havia antigamente algumas traduções que traduziam esse texto do grego assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. E essas traduções geraram algumas confusões na cabeça de muitos crentes. Alguns crentes começaram a acreditar que era possível chegar a um estado de perfeição na vida cristã, em que você não pecava mais. E muita gente se frustrou com isso. Mas o que o texto quer dizer, e essa tradução que eu li, ela é mais exata. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive pecando. O pecado não o domina mais. O pecado não é mais uma rotina. Isso é muito importante ficar claro. Respondendo, então, à pergunta inicial do programa, uma das razões porque alguns crentes não conseguem parar de pecar é porque eles não sabem que podem parar de pecar. Sabe? Alguns crentes vivem numa armadilha mental. Vivem acreditando numa mentira de que, já que somos pecadores, então não tenho escolha, eu vou viver dominado pelo pecado para sempre. Isso é uma mentira, uma armadilha mental. Eu ouvi em algum lugar, não sei se exatamente é verdade, como é que fazem para domar os elefantes de circo. Né? Então você vê ali, você chega num circo, e aí você vê um elefante grande, forte, amarrado num toco, numa estaca muito fraca, e ele está ali, não sai dali. E alguém perguntou, por que impede esse elefante de sair correndo, que apenas um empurrãozinho poderia tirar ele desse toco? Aí o domador explicou, não, quando o elefante é um filhote, a gente amarra a perna dele em um toco como esse. Só que como ele é filhote, ele não tem força ainda para arrancar esse toco, essa estaca. Ele tenta, ele não consegue. E aí ele passa a acreditar que ele não consegue. E aí, à medida que ele vai crescendo, ele não sabe que agora, como ele é um elefante adulto, ele tem força para arrancar esse toco. Ele está condicionado, ele acredita que ele está preso ali. E por isso ele não tenta. E isso me faz lembrar a situação de muitos crentes. Muitos crentes vivem presos no pecado, por causa dessa armadilha mental. Nem passa pela cabeça deles que eles poderiam simplesmente se libertar, que eles têm o poder e os recursos e a capacidade para viver uma vida vitoriosa. Então, se em alguns momentos há alguns crentes que acharam, por causa de traduções da Bíblia, não, eu vou viver uma vida sem pecado, e se frustravam com isso, também, e eu acho que esse número é maior, tem muitos crentes que vivem uma vida de derrota porque foram ensinados e acreditaram que não tem possibilidade de ter vitórias sobre o pecado. Acham que estão presos numa armadilha que é mais forte do que eles, sendo que eles têm sim condições de vencer. Perfeito. Agora 3h32, no horário de Brasília. A gente dá as boas-vindas aqui para Maria Marcela, que está aqui dando boa tarde para a gente. Tem a Laís Santos também
ligado no nosso programa. A Laís Santos é de Friburgo, Rio de Janeiro. Temos ainda a Nilvana, que é de Brumado, Bahia. Primeira Igreja Batista Missionária em Brumado. Obrigado, viu, Nilvana? Nilvana Alves, valeu pela companhia, seja bem-vinda. E a Marta, pastor, falou que café não combina com calor. Mas o carioca não liga para isso não, irmão. Rapaz... Carioca pode estar o tempo que for, o pessoal está derretendo, e aí alguém convida, vamos tomar um cafezinho, a pessoa vai. É um dado cultural aí, mas carioca não... Eu também não. Eu não esquento a cabeça, não. Pode estar o calor que for, eu tomo meu café. Às vezes a gente até fala assim, rapaz, tá um calor danado, vou tomar um café ali agora. São coisas que não se explica, né? Enfim, acho que dá certo sim, viu, Marta? Dá certo. É igual feijoada também. Eu sou um carioca atípico que eu não gosto de feijoada. Mas quem gosta, aqui no Rio, o pessoal não tem tempo bom para comer feijoada, não. Qualquer calor que for, o pessoal tá comendo. Eita. Normalmente é bom no frio, né? Mas é desafiador. É pesado. Mas enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui. Pastor, responde pra gente agora. Qual é a relação entre a graça e a santificação? Por favor. Essa é uma pergunta importantíssima. Muita gente tenta separar o que Deus uniu, sabe? Como se a graça e a santificação fossem coisas opostas, como se uma fosse inimiga da outra e como se fosse possível ter santidade sem a graça, ou se fosse possível haver graça sem santidade. Só que a gente, quando está pensando em essas coisas como coisas separadas, a gente não está entendendo a obra de Deus, a gente não está entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas e nem mesmo a missão de Jesus em nossas vidas, tá? Por quê? Como a gente vê lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela quem? A graça de Deus. Nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha o que Paulo está dizendo aqui para Tito. A graça de Deus, a mesma graça que traz salvação a todos, a mesma graça que traz o perdão sem exigir nada em troca, a mesma graça que é a bondade de Deus manifesta, que acolhe, que recebe a todos. Estava ouvindo aí a história do compositor do Maravilhosa Graça. Essa mesma graça que acolhe um miserável pecador como eu, como ele, essa mesma graça nos educa. Essa mesma graça nos ensina, essa mesma graça nos capacita a viver neste mundo, não no outro, neste mundo, de forma santa, justa e piedosa. Tá? É maravilhoso isso, essa é a maravilhosa graça. Né? Essa é a maravilhosa graça. Uma graça que não apenas perdoa, mas transforma. Né? Porque uma graça, um perdão que não liberta, não é um perdão. O pecado, a gente tem que entender, e eu falo especialmente para os jovens agora, a gente tem que começar a entender que o pecado é ruim, e não apenas a consequência do pecado. A gente, às vezes, quando fala de graça, a gente tem, talvez, a ideia de que é o seguinte, olha, o pecado é uma coisa muito boa, é gostosa, o pecado é bom, o pecado é legal. O problema é que o pecado gera o inferno. Então eu quero pecar, mas não quero ir para o inferno. Ah, que bom que a graça de Jesus me livra da consequência do pecado. Eu não vou mais para o inferno, mas eu posso continuar pecando. Não! Não é só a consequência do pecado que é ruim. O pecado em si é ruim. Né?
A inveja é ruim, o ódio é ruim, a mentira é ruim, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o adultério, a prostituição, tudo isso é mal em si, né? Mesmo se não nos levasse para o inferno, já seria mal. Então, a graça de Jesus vem nos libertar não apenas das consequências do pecado, mas do pecado, porque o pecado é ruim. 1 João, capítulo 3. Né? O que Jesus veio fazer? Qual foi a obra de Jesus? 1 João 3, versículo 5 e versículo 8. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para acabar com o pecado, para destruir as obras do diabo. Né? Em Cristo, nós nascemos de novo. Em Cristo, quando a gente aceita a Jesus, várias coisas acontecem. Nascemos de novo, somos adotados na família de Deus, passamos da morte para a vida e nos tornamos novas criaturas. E aí a gente chega a um texto que é fundamental para a nossa discussão, que é básico para todo esse entendimento do que estamos falando, que é Romanos 6. Né? Romanos 6, de 1 a 11. Preste bem atenção, ouvintes. Preste bem atenção, você que está nos assistindo. Se tiver condição, abra a sua Bíblia agora e vai marcando, vai sublinhando esses versículos. Romanos 6, de 1 a 11. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele momento em que a gente se arrepende dos nossos pecados, abre o coração para Jesus e confessa: Jesus, eu creio em Ti, Tu és o Senhor da minha vida. Esse é um momento em que um milagre acontece. Né? O milagre de passar da morte para a vida. Você estava morto, você estava separado de Deus, você não tinha vida, mas por meio da fé você morre com Cristo. Ou seja, a sua vida antiga, ela foi sepultada junto com Jesus. E quando Jesus ressuscitou, essa vida nova passa a viver em você. Você é, então, uma nova criatura. Então, aquilo que fazia parte da sua vida, a propensão ao pecado, o domínio do pecado na sua vida já não existe mais, morreu, porque você ressuscitou. Né? Paulo vai falar sobre isso, exatamente sobre isso, no capítulo 6, 7 e 8, e a gente só entende o capítulo 7, aquele capítulo em que Paulo fala sobre o bem que eu quero fazer, eu não faço, a gente só entende quando a gente entende o 6 e o 8. Porque Paulo está falando, olha, eu tinha uma ficha corrida, eu era dominado pelo pecado, mas esse eu que eu era morreu. Então não tem mais. Então eu estou livre. Eu estou com a ficha limpa e eu não estou mais escravizado daquilo que me escravizava.
Assim como um marido ou uma esposa que morre não está mais casado porque morreu e o outro ficou viúvo, assim eu não estou mais casado com o meu pecado. Não faz parte da minha vida porque eu ressuscitei. Eu estou vivendo uma nova vida. Então, entender isso é fundamental. Entender quem nós somos em Cristo. Entender a realidade do que Jesus fez por nós na cruz e o que Jesus e que aconteceu na nossa vida quando nós cremos, tá? Então é preciso entender e deixar claro, a gente precisa ter essa certeza de que nós já temos tudo o que nós precisamos para a vida de santidade. É isso que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e versículo 10. Pedro diz assim, ó: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, já nos foi concedido, já temos, já recebemos tudo o que é necessário para uma vida santa, para uma vida de piedade. Ou seja, Pedro, em sua primeira carta, nos diz: Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. Na segunda carta, ele vai explicar: você tem condição de cumprir o que Deus mandou, porque Deus não é sádico. Deus não vai te dar uma ordem sem te dar a condição de cumprir essa ordem. E aí, a partir do versículo 4, Pedro vai explicar que coisas são essas, que recursos são esses que ele tem, que nós temos, que Deus nos deu, para essa vida de piedade e santidade. E aí eu quero deixar para os ouvintes o dever de casa de ler do capítulo do 2 Pedro 1, do versículo 4 até o versículo 9, que coisas são essas que Deus nos deu. E no versículo 10 ele vai dizer assim, ó: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Olha que promessa fabulosa, né? Uma promessa e uma responsabilidade. A responsabilidade: confirmem na vida de vocês essa salvação e eleição. E a promessa: fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Nayan, uma coisa interessante para a gente pensar é que a santificação também é pela fé. Tem gente que acha que a justificação é pela fé, mas a santificação é pelas obras, né? Eu fui justificado pela fé somente. Ok, agora eu tenho que fazer obras para alcançar a minha santificação. Não. Tanto a justificação quanto a santificação só são possíveis pela fé. Só por meio da fé, só crendo que Deus me dá a condição de eu ser santo, é que eu consigo ser santo. Só entendendo quem eu sou em Cristo, eu tenho condição de dizer não para o pecado. A neurolinguística vai falar muito sobre isso. As pesquisas recentes sobre o cérebro, sobre como funciona a mente humana, você sempre vai agir de acordo com o que você crê. É aquela famosa frase, né? Se você diz, eu consigo, e se você diz, eu não consigo, você está certo. É uma frase interessante para a gente pensar, né? E aí, isso se aplica muito mais na vida espiritual, tá? É por isso que eu até agora estamos aqui a quase o programa inteiro e aí eu ainda não mencionei atitudes práticas para vencer o pecado, né? Porque não existe nada mais prático do que a fé. Não existe nada mais prático do que você entender a obra de Cristo, crer nela, confiar nela, entender quem você é em Cristo Jesus. Isso é o mais prático que você pode fazer para vencer o pecado, para viver uma vida em santidade, porque a obra de Deus ela é de dentro para fora.
A obra do Espírito, ela vai trabalhando no nosso interior, ela começa trabalhando na nossa mente, mudando as convicções, mudando a maneira que a gente enxerga a realidade, vai mudando os móveis do lugar, mudando os nossos afetos, as nossas paixões, e aí quando a gente vê, a gente já está agindo de acordo, já está vivendo essa nova vida, tá certo? Então, resumindo, né? Essa é a relação entre a graça e a santificação. Uma gera a outra, né? A graça de Deus, ela vai produzir uma santificação, ela vai produzir uma mudança de vida, né? E é preciso entender isso, é preciso crer nisso para poder agir de acordo. Show de bola. 3h47 no horário de Brasília. Antes da próxima pergunta, só registrar a participação aqui do Marcelo Severiano, que é da cidade de Diadema, São Paulo. Tá mandando um abraço para toda a equipe da 316. Um abraço, Xará. Marcelo Severiano, São Paulo. Tem também aqui a Denísia Elias acompanhando a gente. Obrigado, Denísia. Deus te abençoe. E temos ainda a áudio da Marta. Marta, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Peraí, deixa eu liberar, pronto. Agora pode falar à vontade, Marta. Tá certo, sim, né, pastor Marcelo, com certeza dá certo. Eu amo café, mas com calorão desse, a gente pensar em café 2, 3 horas da tarde, meu Deus, socorro. E na menopausa, pior ainda, né? Pois eu já termino o almoço procurando uma garrafa de café. Eita, Marta, um abraço, minha irmã. Obrigado, tá em Gandu acompanhando a gente no calorão. Vamos lá, 3h48 aqui na sua rede 316. Pastor, responde pra gente agora, por favor, mais uma pergunta aqui pro pastor Marcelo. E as tentações, pastor, como nós podemos lidar com elas? Esse é um outro ponto muito importante da gente entender. Muitos vivem escravizados com humilhação, com tristeza, com temor, angústia, por não entender a diferença entre pecado e tentação. Confundem tudo, tá? Confundem tudo. E aí, quando a gente confunde pecado e tentação, o que acontece? A gente é tentado e aí a gente acha que já está pecando, e aí a gente pensa, já pequei mesmo, então vou entregar os pontos, então vou fazer, né? Só que a Bíblia explica muito bem que tentação é uma coisa, pecado é outra, tá? Se não fosse assim, a gente teria um problema teológico muito sério. Em Hebreus 4,15 nós lemos o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Toda tentação que você possa imaginar passou por Jesus. Toda área de conflito, toda área de tentação, todo convite para o pecado, Jesus recebeu, né? Tentação é isso, é um convite para o pecado, é a proposta para o pecado, é o pecado batendo a sua porta, como fez com Caim, antes de Caim matar Abel, e Deus falou, olha, o pecado está batendo a sua porta, mas você deve resistir a ele. E Caim não resistiu, Caim abriu a porta para o pecado e deu no que deu. Então, a gente precisa entender o seguinte: se Jesus foi tentado, eu vou ser tentado. Não temos nenhuma promessa bíblica de não sermos tentados. E às vezes a gente fica num desejo irrealista de chegar num estágio espiritual que eu não vou ser tentado. Isso não existe, tá? Porque Jesus foi tentado. E Jesus não foi tentado só no deserto, só naqueles 40 dias. Ele foi tentado até o fim. Tá? Ou você acha que era por acaso, agora eu estou fazendo né? Você acha que foi por acaso que todo mundo que falava com Jesus na cruz falava a mesma coisa? Já reparou isso, né? Na cruz, enquanto Jesus estava sendo açoitado, pregado, todo mundo na multidão, os ladrões, os sacerdotes, todo mundo falava a mesma coisa: desce da cruz.
desce da cruz. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. O que é isso? É tentação. Até o último momento. Até o último momento. E ele, será que ele não pensou, puxa, realmente eu poderia descer dessa cruz? Né? Eu poderia. Eu não, sabe aquela frase que a gente pensa muitas vezes na nossa vida? Eu não precisava estar passando por isso. Né? Eu não precisava estar passando por isso. E ele foi tentado. Então, a tentação, ela vai estar presente. Não temos promessa de não sermos tentados. Não temos promessa de chegarmos a um estágio espiritual na nossa vida que a tentação não virá. Não é esse o alvo. Não é esse o objetivo. Não confunda as coisas. Portanto, não se sinta envergonhado, diminuído ou menos crente porque você tem tentações. Não. Você está, nesse caso, semelhante a Jesus. Se você é tentado, Jesus foi tentado. Se você é tentado e resiste à tentação, você está igual a Jesus, sendo tentado e resistindo à tentação. Se você é tentado e cai na tentação, aí acabou a semelhança. Mas o ser tentado não é nenhum demérito. Ser tentado não é sinal de falta de maturidade espiritual. Ser tentado não é sinal de que você está longe de Deus. Tira isso da cabeça. Tá? Agora, nós temos sim uma promessa. A promessa de vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13 nos diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ou seja, temos a promessa de que junto com a tentação tem uma possibilidade de escape. Toda tentação tem uma porta ou uma janela que você pode passar por ela para você não cair na tentação. Não existe nenhuma tentação que vá obrigatoriamente fazer você pecar. Essa é a promessa de Deus. Deus não permite que venha uma tentação que seja acima das suas forças. Então, você vai ser tentado até o limite das suas forças. Essa é a promessa bíblica. Tá? Por isso que quando você for tentado, não caia naquele erro, já estou sendo tentado mesmo, então eu vou ceder. Não. Você está sendo tentado, mas você pode dizer não. Tá? O que caracteriza o pecado é a intencionalidade. Tem gente que fica, Nayan, tem gente que fica se sentindo culpado porque sonhou que estava pecando. Né? Sonhou que estava pecando e acorda, ai meu Deus, a minha vida. Não. Você, no sonho, você não tem controle de nada. Se você não tem controle, você não tem responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, vou usar a linguagem jurídica aqui, você é inimputável. Deus não vai imputar culpa sobre você. Estão entendendo? Está entendendo? Né? Só tem pecado onde tem intencionalidade, onde tem a deliberação, a vontade de pecar. Então, por exemplo, vamos diferenciar aqui a cobiça, que é um pecado que acontece na mente, da tentação. Qual a diferença? Né? O homem vê uma mulher passando na rua, ou a mulher vê um homem passando na rua, ou um homem vê um homem passando na rua, ou a mulher vê a mulher passando na rua e é atraído, sente o desejo. Isso aí é o quê? Tentação. Não houve pecado. Mas, se a partir desse desejo você fica elaborando fantasias na mente, se a partir desse desejo você chega em casa e acessa um site de pornografia, se a partir daquele desejo você se masturba, tudo isso é intencionalidade. Tudo isso são ações práticas, tudo isso são pecados. Tá? Então, essa é a diferença. Ok? A grande questão não é ser tentado ou não ser tentado. De novo, Senhor, essa tentação? Sim, de novo. A grande questão é o que você vai fazer com ela. Como você vai lidar com ela. Né? Essa é a sua responsabilidade.
Perfeito. Agora 3h56 na nossa rede 316. Para quem chegou agora aí na nossa sintonia, estamos batendo papo aqui no Somos Um de hoje com o pastor Marcelo Santos com o tema Por que não consigo parar de pecar? Tá? Se você tiver alguma pergunta aí, quiser contar alguma experiência e contribuir com a gente, pode ficar à vontade aqui no DDD 11 930 03 0316. Nossa próxima pergunta é a seguinte, pastor: diante do que vimos até aqui, diante de tudo que já foi falado, né? Como fazer então para parar de pecar, pastor Marcelo? A primeira coisa é aquilo que a gente veio conversando até aqui. Eu gastei bastante tempo falando sobre isso porque é uma coisa prática. Sim. É entender e crer que você pode parar de pecar, né? Você não é obrigado a cair em tentação. Essa é a primeira coisa. Entender e crer que é possível parar de pecar. A segunda coisa, orar. Né? Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas orar é fundamental. Mas tem muita gente que para aí. Para só na oração. Né? Orar é fundamental. Orar é o fundamento, mas uma casa não se constrói só com fundamento, certo? Ninguém vai morar numa casa onde só tem o fundamento, onde só tem o alicerce. Você coloca o alicerce primeiro, num terreno firme, e aí, a partir daí, você coloca parede, coluna, etc, etc. Aí você tem uma casa. Então, orar é fundamental, mas não é algo que se resolve só com oração. Né? Não é só com oração que você vai parar de pecar. Tem gente que transfere a responsabilidade de parar de pecar para Deus, dizendo: Senhor, me faz parar de pecar, mas não toma nenhuma atitude que cabe a si. Né? Deus não vai fazer aquilo que cabe a você. Deus vai fazer aquilo que cabe a Ele. Ele vai te guardar das tentações que você não pode vencer. Ele vai te proteger do mal, dos ataques do inimigo. Mas oração é o primeiro passo, mas existem outros, tá? Outro passo importante é se alimentar espiritualmente. Você alimentar o seu HD espiritual com coisas boas. Né? Se você só lê sobre coisas que não edificam, se você só assiste coisas que não edificam, se você só conversa coisas que não edificam, o seu sistema imunológico vai estar mais enfraquecido. Ou seja, você vai ter menos fé para resistir à tentação. Tudo tem a ver com fé. Salvação e a santificação vêm pela fé. Se você não crê que você vai vencer, você não vai vencer. Então, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir e ler boas mensagens sobre Deus. Você precisa se alimentar espiritualmente, e você precisa fortalecer seu sistema imunológico espiritual. Além disso, você tem que ser prático e eliminar as fontes potenciais de tentação. E aí a gente chega agora no bem prático mesmo. Mateus 5, de 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher... Desculpa, é isso mesmo. Com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito faz você tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita o leva a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ah, o pastor Marcelo está falando para a gente cortar o olho, cortar a mão, arrancar o olho. Não precisa chegar a esse ponto, mas às vezes você precisa cortar o seu celular. Às vezes você precisa jogar fora o seu celular. Ah, eu não consigo me livrar da pornografia que está no meu celular. Não tenha celular, irmão. Ah, mas como é que eu vou viver? Eu vou trabalhar. Tem gente que vive sem mão. Tem gente que vive sem olho. Você nem precisa chegar tanto, entendeu? Você nem precisa ser tão radical.
né? Vou usar o exemplo mais uma vez, o exemplo de pornografia, que é um pecado que pega muita gente. Não consigo, eu estou no meu quarto, eu uso o computador no quarto. Tira o computador do quarto. Coloca o computador na sala. Não coloque senha no seu computador para que toda a sua família saiba o que você está acessando, né? Não durma com o celular, né? Se você consegue se você consegue viver sem pecado, sem jogar fora o celular, se você consegue preservar o celular, mas não durma com ele, coloque ele na sala, coloque ele no quarto dos seus pais, enfim, existem coisas que dá para a gente fazer, mas às vezes a gente não está disposto a fazer, porque cortar a mão e arrancar o olho não é nada agradável, mas qual é a mão e qual é o olho que você tem que cortar e arrancar? E às vezes é algo muito simples e direto e que não precisa fazer uma faculdade para se saber o que fazer, né? O meu relacionamento me faz pecar. Termina o relacionamento. Se não tem outro jeito, se você sempre com esse relacionamento você está pecando, termina o relacionamento. Meu emprego me faz pecar, sai do emprego. Às vezes a resposta que a gente está querendo não é a resposta que a gente está querendo, mas é uma resposta clara e simples e abre os nossos entendimentos. Nossa, é isso? É só isso? Sim, é só isso. No sentido de elimine realmente as fontes. Você tá praticando fornicação com a sua namorada, né? Não saia sozinho com a sua namorada. Não saia de carro, só você e ela. Faça programas junto com família, junto com amigos. Vão no shopping, vão no cinema e depois dá o beijinho e cada um vai para sua casa. Não fique sozinho no quarto, né? Evite dar desculpas para o seu pecado. Tem gente que dá desculpa, por exemplo, é o meu temperamento, eu sou explosivo mesmo. Quando eu vejo, eu estou falando, né? Quando eu vejo, eu estou gritando. Essa pessoa que é explosiva não é explosiva com todo mundo. Você não é explosivo com o seu patrão. Você não é explosivo com um policial armado, né? Você não é explosivo quando está sendo assaltado por um bandido. Então, são várias coisas que a gente coloca como muito difíceis de mudar ou de tirar, mas que não são tão difíceis. Então, é preciso ter essa coragem de tomar atitudes simples que refletem o quanto eu estou comprometido a realmente parar de pecar. Um exemplo recente que está aí na onda, né? A série The Chosen. Os atores da série estão no Brasil, né? E eu vi uma postagem de alguém que está tão apaixonado pela série que quando vai orar, quando vai falar com Jesus, a imagem que vem na mente é o ator da série que faz o Jesus. Tá? Isso é pecado, isso é idolatria. E se a coisa está nesse nível, pare de ver a série. A série é muito boa, a série é uma bênção. Eu amo a série The Chosen, mas se está te levando a pecar, pecado de idolatria, confundindo as coisas com. Ele vê o ator, meu Jesus, vai, sabe, pedir para o ator fazer milagre. Se está nesse nível, não assista a série. Simples assim. Tem coisas que não são pecado para o outro, mas que são pecado para você. Se o futebol te faz pecar, todo futebol você quebra a canela do seu irmãozinho, para de jogar futebol. São atitudes e que vão doer, mas é por isso que Jesus falou, toma a sua cruz e siga-me, né? E o resultado de você assumir essa responsabilidade pela sua santificação, o resultado de você ver realmente a obra de Deus sendo feita na sua vida, e no final você vai dizer, é tudo graça, tudo isso eu consegui só pela graça, é fantástico, é fundamental. Maravilha, maravilha.
4h06 aqui na nossa rede 316, 4 e 6. Bom, o papo tá bom demais. Esse tema ele é importantíssimo para todo cristão e a gente tem algo mais para saber aqui do senhor, pastor. Queria que você trouxesse para a gente se existem casos especiais, né, que requerem um cuidado específico aí, falando sobre essa luta, né, contra o pecado. Uhum. Os princípios são os mesmos, tá? Os princípios são os mesmos até aqui. Mas existem, sim, alguns casos em que o pecado foi tão enraizado na vida da pessoa que precisa de um discipulado mais intensivo, precisa de um cuidado, de um acompanhamento mais próximo. Tem pessoas que chegam a se identificar com o seu pecado, né? Pessoas construíram toda a sua identidade cultural, quem elas são no mundo, baseadas em um pecado. E aí, quando elas vêm a Cristo, elas têm que realmente morrer para si mesmos e se usar uma palavra aí da moda, de desconstruir e se reconstruir. E às vezes isso é um processo lento, demorado e doloroso e que precisa de ajuda, né? Pessoas que precisam de cura interior, né? Há pessoas que estão presas em certas práticas e certos padrões pecaminosos porque sofreram abusos. Então, elas precisam de terapia, precisa de cura interior, um aconselhamento que vai no profundo da alma da pessoa. Às vezes, a pessoa precisa liberar perdão, é todo um trabalho ali, né? Então, se esse é o seu caso, procure uma pessoa sábia e madura, né? Seja discipulado, seja pastoreado, tá? A igreja, atente, ofereça, né, discipulado de qualidade. Tem muitas igrejas que usam a estrutura dos 12 passos, os programas de 12 passos, né? Celebrando a vida, celebrando a recuperação, são programas de 12 passos que tratam dessas questões mais profundas. Outra dica que eu dou, jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que ela fortalece a sua vontade. É como a musculação, né? Como ir para a academia fortalece o seu músculo, o jejum fortalece o seu domínio próprio. Porque se você consegue dizer não para uma necessidade tão básica quanto comida, é uma coisa básica, uma coisa que todo mundo sente falta. Se você treina isso, né? Estou falando treinamento mesmo. Você treina o jejum, você treina dizer não para o seu próprio corpo, você se torna mais capaz de dizer não para o pecado, de dizer não para a tentação quando ela aparece, porque você vai estar acostumado. Olha só que interessante. Você vai estar acostumado com a dor de dizer não para você mesmo. O jejum dói. Quando a gente está com fome, a gente sente a dor física, né? E você diz para o seu corpo: calma, corpo, né? Eu sei que você está querendo comer, mas eu estou buscando algo mais importante que comida. Estou buscando a Deus. Então, segura sua onda aí. Você vai aprender isso e aprender a aplicar isso para outras tentações que surgem, tá? Pratique o hábito de prestar contas, de ter alguém a quem você vai contar sobre o seu progresso espiritual, sobre a sua caminhada, né? Olha, ontem, essa semana, eu pequei menos do que na semana anterior, né? Esse mês eu consegui passei esse mês todo sem ter incidentes, né? Essa dinâmica de prestação de contas é importante. E se cair? Se cair, você levanta, né? Porque a gente volta lá para o começo, né? Que é tudo graça. Tudo graça. Você já está perdoado de cara. Você já está justificado de cara. A sua linha de chegada já está garantida. Você está na corrida, né? E você vai se esforçar por essa corrida, porque graça não é ausência de esforço, é só ausência de merecimento. Então é uma corrida que vai te exigir esforço, sim, mas o final já está garantido. Então, se você cair, se você tropeçar, continua, levanta, Jesus te levanta e vai valer a pena. Amém?
Vai valer a pena. Amém, amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, conteúdo muito relevante pra gente nessa tarde de sexta-feira. É isso. Pastorzão, quer concluir com mais alguma palavra, pastor? Como é que é? Fechamos então? Só dizer que muita gente entende santidade como uma palavra de ordem. Você precisa ser santo. Mas, biblicamente falando, é uma palavra de esperança. Você pode ser santo. É essa a palavra que eu queria deixar para os nossos ouvintes. Você pode ser santo. Maravilha. Top. E semana que vem, pastor, do que a gente vai falar? Já temos o tema da semana que vem? Semana que vem é sexta-feira da Paixão. Vamos estar falando, então, sobre os, no plural, significados da Paixão de Cristo. Os significados da Paixão de Cristo. Show. Então a gente se encontra na sexta-feira. Obrigado mais uma vez, pastor Marcelo. Deus continue. Um abraço. Usando, viu? Valeu. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.